Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos a este primeiro encontro do mês da Bíblia. Neste primeiro encontro, queremos percorrer o caminho da fé pela trilha do livro do Deuteronômio. É entusiasmante poder perceber que este livro é muito rico em reflexões em torno da aliança que Deus fez com o seu povo. Na alegria do encontro, vamos agora pedir a intercessão do Espírito Santo. É Ele que vai abrir o nosso coração, a nossa consciência, para que a gente possa produzir e colocar em nossa vida frutos que vêm da palavra. Cantemos pedindo a vinda do Espírito Santo para iluminar o nosso encontro. A nossa essência divina luz, a nossa essência divina luz, em nossas almas acender o amor de Jesus, em nossas almas acender o amor de Jesus. A Bíblia é um dos grandes tesouros que recebemos da igreja. Ela é ânimo para a vida e para a vida pastoral, pois faz o nosso coração arder e nos dá vigor para a missão. Todos os anos, no mês de setembro, a igreja no Brasil oferece um tema para o aprofundamento da fé cristã em família e em comunidade. Este ano vamos fazer o itinerário da fé com a palavra e com o auxílio do livro do Deuteronômio. Vamos então dizer juntos o lema do mês da Bíblia deste ano. Abre tua mão para o teu irmão. No trecho proposto para a leitura orante de hoje, o autor nos lembra a necessidade de recordar o passado e servir o Senhor com alegria. No percurso rumo à terra prometida, Moisés, o líder do povo, acentua as condições para que Israel viva como povo livre e fiel a Deus na posse da terra prometida. Deve recordar também das maravilhas de Deus. Tornou Israel um povo numeroso, portador da bênção divina para outras nações, e deu-lhe líderes sábios e profetas para lhe ajudar a se manter fiel a seu Deus. Partindo de nossa realidade, vamos recordar e partilhar. 1. Concretamente, o que significa ser povo de Deus? Ser pertença de Cristo e de sua igreja? E a segunda, para recordar os fatos e as situações que expressam a crise de identidade cristã e a falta de compromisso de Deus com Deus, que nos ama infinitamente. Muito bem, então para você, o que significa concretamente dizer que eu pertenço ao povo de Deus? Bom, um sinal concreto, inicialmente para ser povo de Deus, começa lá na nossa infância, quando nós recebemos o batismo. O batismo já nos faz um modo concreto, né? Através da água e do sinal que o batismo representa na nossa vida, eu já sou marcado como povo de Deus. E a minha vivência de fé, a minha catequese, a minha vida pessoal também de oração, de testemunho, mas também de participação na própria comunidade cristã. Muito bem, então isso significa que você está falando que nós temos uma identidade. Sim. E é importante a gente ter uma identidade. Nessa identidade a gente carrega uma história. O povo de Deus, lá do Antigo Testamento, do povo de Israel, também faz parte da nossa história de fé. Agora, olhando para o nosso presente, como diz aqui a segunda pergunta, quais são os fatos ou as recordações que a gente tem que muitas vezes vão fazer essa identidade entrar em crise? O que te faz entrar em crise quando você diz, mas pera lá, eu sou cristão, por que está acontecendo tal coisa? O que podemos tirar de concreto disso? Olha, uma coisa que pode hoje muito bem nos deixar em crise
é quando nós vemos a situação a qual muitas vezes o nosso povo ele é submetido e que não condiz com a própria condição do cristão. Quando nós vemos fatos ou vemos situações em que muitos que se dizem cristãos estão caminhando de forma contrária àquilo que pede. Isso já vem desde lá da época do antigo Israel, quando Deus já se mostrava ali presente, mas muitas vezes o povo também não concordava, buscava de outros modos, como eles fizeram muitas vezes, né? Adoraram o bezerro de ouro. Isso já era um modo que deixou Moisés, na época, muito chateado com o povo, né? Por esse fato, porque estavam caminhando contrário à vontade de Deus. E hoje, na nossa história, nós vemos isso também. É aquilo que Jesus cobrava sempre dos apóstolos e de todos os discípulos, a coerência entre fé e vida. Então, muitas vezes, a nossa identidade cristã entra em crise porque não somos coerentes com a fé que a gente diz ter, com a fé que a gente reza, com a fé que a gente canta, com a fé que a gente ora. Então, isso é algo que nos causa essa crise de identidade. Sim. Então, vamos então agora, meus irmãos, vamos localizar na Bíblia, aí você em casa, na Bíblia, o texto do livro do Deuteronômio que nós vamos meditar hoje. Deuteronômio, capítulo 1, versículos de 6 a 18. Deuteronômio, capítulo 1, versículos de 6 a 18. E em uma atitude de discípulo, vamos ouvir, vamos meditar a palavra. Por isso, agora, vamos nos preparar cantando. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. Yahvé, nosso Deus, falou-nos no Horebe: já permanecestes bastante nesta montanha, voltai-vos e parti. Ide à montanha no Negueb, no litoral, à terra dos cananeus e ao Líbano, até o grande rio, o Eufrates. Eis a terra que eu vos dei. Entrai para possuir a terra que Yahvé, sobre juramento, prometera dar a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, e depois deles a sua descendência. Naquele tempo eu vos disse: sozinho eu não posso levar-vos. Yahvé, vosso Deus, vos multiplicou, e eis que hoje sois numerosos como as estrelas do céu. Que Yahvé, Deus de vossos pais, vos multiplique 1000 vezes, para carregar vosso peso, e vossa carga e os vossos processos. Elegei homens sábios, inteligentes e competentes para cada uma das vossas tribos, e eu os constituirei vossos chefes. Vós me respondestes: o que propões é bom? Os constituí vossos chefes, chefes de milhares, de 100, de 50 e de 10, e também escribas para as vossas tribos. Ao mesmo tempo, ordenei aos vossos juízes: ouvireis vossos irmãos, para fazerdes justiça entre um homem e seu irmão, ou o estrangeiro que mora com ele. Não façais acepção de pessoas no julgamento. Ouvireis de igual modo o pequeno e o grande. A ninguém temais, porque a sentença é de Deus. Se a causa for muito difícil para vós, dirigi-la-eis a mim, para que eu a ouça. Naquela ocasião, eu vos ordenei tudo o que deveis fazer.
Muito bem, vamos agora então fazer o nosso momento de leitura orante da palavra. Você em casa pode fazer com calma, com tranquilidade. Nós vamos aqui começar, vamos aqui dar o nosso primeiro passo e depois você em casa também faça com calma, com tranquilidade, porque a palavra de Deus, de muitas formas, ele tem muitas respostas a nos dar de acordo com aquilo que a gente está vivendo, com aquilo que a gente está sentindo. Mas por hora, vamos nós dois aqui. O que o texto está dizendo? O que eu percebi, o que você proclamou aí, que o povo de Israel estava lá no Monte Sinai, conhecido como Monte Horebe, e é interessante que o Monte Horebe foi aonde Moisés recebeu As tábuas da lei. as tábuas da lei, né? Onde eles começaram a se organizar. Os 10 mandamentos que começam a organizar a vida do povo no deserto, né? E eles estavam se preparando para entrar, E eles estavam a caminho da Terra Santa, né? da terra onde corre leite e mel, a famosa terra onde corre leite e mel, né? E a gente vê aí que Deus está pedindo para que o povo se organize, né? Tudo na vida tem que ter uma organização. Tudo na vida tem que ter aqueles que estão à frente, organizando o povo, organizando o grupo, para que seja uma entrada nessa terra onde corre leite e mel de forma ordenada, segundo a vontade de Deus. Tem mais alguma coisa aí na palavra que a gente se esqueceu? Uma coisa que ele pede, além da organização, que o povo também colocasse os juízes também, né? Que no caso seriam aqueles que estariam à frente do povo. Isso, que seriam os sábios, né? Muito bem. E esses juízes tinham que ser que jeito? Pessoas justas e também pessoas também esclarecidas para que ajudassem o povo nos julgamentos, para que não fizessem acepção de pessoas, mas os juízes seriam aquelas pessoas que escutariam tanto os irmãos, mas também os estrangeiros que seriam acolhidos. A gente pode entender isso, que essa não acepção de pessoas é que Deus ele acolhe a todos como seu povo. Ele não deixa ninguém de lado. Aquele que deseja fazer parte do seu povo, ele é também acolhido. Exato. Mas no meio do povo, cada um tem uma função. Sim. Cada um é atribuído uma função. E eu vejo que olhando para a nossa realidade, tem uma coisa aqui que vem na minha cabeça, a questão de lidar com o poder. Lidar com o poder, você acha que é fácil? Não é, né? Não. Porque às vezes sobe para a cabeça. Sobe. A gente pensa que é a última bolachinha do pacote e que a gente não precisa de ninguém, de nada. Muitas vezes, aquilo que para nós é um dom, que é saber liderar, que é saber organizar, muitas vezes acaba se tornando um peso na nossa vida, né? Dê para nós alguns exemplos aí, que está vindo na sua cabeça, questão de mau uso do poder. Bom, como próprio exemplo, né? Naquela época de Israel, nós tínhamos também o próprio Salomão. Salomão foi uma pessoa que foi eleita por Deus para que fosse à frente, mas que deixou-se guiar por outros caminhos. E esses caminhos, eles não correspondiam. E muitas vezes também, analisando por toda a história de Israel, quando o povo ele era muitas vezes submetido à escravidão, eles entendiam como alguma falta que eles cometeram contra o próprio Deus. E como nós podemos ver nas leituras da missa na semana passada, quando falava o reino do norte e o reino do sul. Eram dois reinos diferentes, mas o que aconteceu? Quando um ficou escravo, o outro ainda conseguia se manter. Por quê? Foi o mesmo caso que houve com Salomão. Esqueceu de Deus e deixou-se guiar por si mesmo, pelas suas próprias vaidades, pelo seu orgulho e também pela própria ganância, né? De querer aumentar o seu poder, mas esquecendo-se de dar a glória ao Deus que sempre esteve e sempre está caminhando com o povo. Então agora eu estou começando a entender o fio da meada. Todos nós exercemos um poder. Sim. Primeiro sobre a nossa própria vida, para quem tem família, sobre sua família, acima de tudo, ou quando a gente tem um trabalho onde tem subordinados, né? E o poder a gente usa com sabedoria, como está pedindo aqui, né, na leitura, como está pedindo aí para os juízes, organizar o povo. Mas quando a gente deixa Deus do lado, como foi o caso do povo de Israel, que a gente vê nas leituras do Antigo Testamento, esse poder começa a se tornar um peso, porque daí a gente fica centralizado só em nós. Centralizamos tudo em nós.
Só que a gente não consegue tudo em nós. A gente sempre vai precisar da ajuda do outro. A gente se acha o tal, começa a dar chute em um, falar mal do outro, desfazer do outro. Vai chegar num determinado momento que a gente vai se sentir sozinho. Por quê? De tanto que a gente maltratou, falou mal um do outro, e o que vai acontecer? As pessoas, por mais que elas nos amem, têm medo de chegar até nós. Aquela história, né? Cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça. Quer dizer, eu amo a pessoa, mas como ela só me maltrata, então eu não vou querer ajudar essa pessoa. É aquela coisa, né? A gente nasce pela mão do outro e vai para a terra também pela mão do outro. Mas se a gente não cultiva, mesmo usando da autoridade, do poder para o bem, as coisas, né, tendem a complicar na nossa vida. Temos mais alguma coisa aí da palavra que a gente pode tirar para a nossa vida concreta? Olha, uma coisa que fica muito interessante para nós é o que a gente acabou de conversar, mas é o que está falando quase no final do versículo 17, quando Deus diz: se a causa for muito difícil para vós, dirigi-la eis a mim, para que eu a ouça. Isso nos mostra que essa nossa dependência de Deus, essa nossa dependência de Deus, quando Ele fala, dirigi-la eis a mim, para que nós voltemos o nosso coração, o nosso sentimento em sentido de oração. Para quê? Pedir a luz de Deus para as nossas dificuldades, para as nossas angústias, para que Deus possa nos iluminar e não fazermos um julgamento injusto. E era o que Ele pedia lá. Ou no nosso caso, com os pés no chão aqui, quando a gente não sabe de uma coisa, a gente pode buscar o nosso pai, pode buscar a nossa mãe, pode buscar o nosso tio, pode buscar uma pessoa mais idosa, com muito mais experiência que a gente para poder escutar. Sim. Né? Como eu sei que eu não vou centralizar tudo, que eu não sei de tudo, então também vale a gente buscar uma pessoa mais vivida, né? Opa, uma boa conversa no pé do ouvido de quem tem experiência, isso vale bastante. Tá bom, vamos então agora seguir a nossa meditação. Você em casa pode continuar meditando mais sobre este capítulo, esses versículos. Aqui é só um começo para a gente poder continuar em casa, então, depois, mais tranquilo, porque muita coisa Deus tem para dizer para nós. O livro do Deuteronômio se apresenta composto por vários discursos de Moisés, como um testamento espiritual, pronunciando antes de sua morte na terra de Moabe, quando o povo estava prestes a entrar na terra prometida, a famosa terra que corre leite e mel. Trata-se de um aprendizado, uma pedagogia de libertação e de justiça, a fim de construir uma sociedade em aliança fiel com Deus, que liberta e que dá vida a todos. É nessa perspectiva, o Deuteronômio situa Moisés, que reúne o povo e faz o seu discurso de despedida. Exorta que haja fidelidade para com o Senhor. Ele relembra o passado e indica as possibilidades e perigos do futuro. Dá instruções para a vida na terra prometida. Estipula uma nova aliança em Moabe e passa o cargo a Josué. Pronuncia depois o seu cântico e sua bênção. Sobre ao monte Nebo, contempla a terra prometida e lá morre. Nossa, que beleza! Então quer dizer que ele não ficou à frente a vida toda. Ele estava sentindo que estava acabando sua vida, ele passou a responsabilidade para outro. Passou para o outro. Exatamente. Olha só que interessante, os capítulos 1 a 3 do livro do Deuteronômio retomam a história descrevendo a ação salvadora de Deus, desde Horebe, lá no Monte Sinai, até a proximidade da terra prometida. Apresenta-se uma catequese da história e nela, especialmente com o êxodo e a peregrinação no deserto, vai se realizando a promessa aos patriarcas com a posse da terra prometida, da descendência e da bênção. Tudo é condicionado à observância da lei. A gratuidade do Senhor e a observância dos mandamentos são temas que vão perpassar todo o livro do Deuteronômio. Agora eu me lembro uma vez que o padre para mim fez uma reflexão que lá no Antigo Testamento duas coisas simbolizavam a graça de Deus na vida da pessoa. Bastante terra e uma descendência longa. Numerosa. Bastante terra e uma descendência longa. O texto para o nosso encontro orante com a palavra
coloca-se nesse contexto maior em que o povo é exortado a fazer memória e retomar a caminhada, reconhecendo as maravilhas que o Senhor fez para com ele. No início do capítulo, o autor já situa o leitor no tempo e no contexto. Estas são as palavras que Moisés falou a todo Israel no Além Jordão, no deserto, no Arabá, defronte do Mar Vermelho. Olha uma coisa interessante que chamou minha atenção, fazer memória. Quanta coisa boa a gente pode fazer memória daquilo que Deus já fez na nossa vida, na nossa própria história, na história da nossa família, né? Eu lembro uma frase legal que uma vez eu escutei quando eu era ainda seminarista, que o meu orientador espiritual falou assim, olha, quando você se perder no caminho, volte para o ponto inicial, né? Voltar para o ponto inicial significa o quê? Fazer memória de todo o processo que está fazendo até naquele momento e começar a pensar, mas pera lá, por que eu me desviei daquele objetivo, daquele norte da minha vida? Então, fazer memória é lembrar tudo aquilo que Deus já realizou, de tudo aquilo que a gente já passou, de todas as dificuldades que já passamos, para a gente poder ser fiel e perseverante. Porque, olha, atravessar o deserto sem fidelidade, sem perseverança, a gente para no meio do caminho, né? Olha que legal. Ao povo é recomendado entrar na terra que o próprio Senhor havia prometido a seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Também ao povo é relembrado que a ação é de Deus. Ele toma a iniciativa. Vede, eu ponho diante de vós esta terra. Moisés é aconselhado então, como a gente já conversou, a instituir chefes e juízes que pudessem conduzir o povo à terra da promessa e ajudá-lo a manter fidelidade ao seu povo e a Deus. Legal. Retomando então a beleza e a profundidade do texto, vamos agora nos perguntar, em que o texto bíblico ilumina a nossa vida? Olhando para o título do encontro de hoje, recordar o passado e servir o Senhor com alegria, e pensando na situação do nosso país, da nossa região, da nossa cidade, qual é o convite que o autor nos faz quando diz, vede, eu ponho diante de vós esta terra, entrai e tomai posse da terra, e terá que o Senhor jurou dar aos vossos pais. Então, é interessante a gente então pensar um pouquinho com mais calma nessas perguntas, né? Ou seja, em que o texto bíblico ilumina a nossa vida? Nós somos convidados agora a olhar para a nossa vida. E por fim, olhando a nossa cidade, o nosso país, o que tudo isso que a gente está falando tem a ver, né? Lembrando que nós estamos já vivendo épocas de eleições, né? Essa responsabilidade que nós carregamos de colocar também à frente de nós pessoas que vão falar em nosso nome e vão conduzir a nossa vida social, né? E ver se eles vão pensar no povo ou se vão pensar em si próprio. Mesmo, né? Muito bem. Quer falar mais alguma coisa? Esse trecho do livro do Deuteronômio, dessa pergunta, ela é muito significativa para a gente no dia de hoje, porque nós podemos fazer uma revisão de toda a nossa vida, de como anda a minha vida de cristão, como anda o meu testemunho, com base nisso aqui, recordar o passado e servir o Senhor com alegria. Eu recordo todo o meu passado, sem as lições que eu não tivesse aprendido no meu passado, hoje com certeza eu não seria uma pessoa melhor, não estaria servindo com mais alegria. Então é olhar toda aquela graça que Deus faz, que Deus fez lá com o povo da antiga aliança e é que hoje Deus faz conosco. Essa grande aliança que hoje nós renovamos a cada dia pela Eucaristia, essa grande aliança Deus quer fazer com cada um de nós para que nós possamos servir com alegria e ter perseverança. Porque foi uma coisa que o povo de Israel precisou ter para ficar o tempo que ficou no deserto, para enfrentar todas as dificuldades, para fugir do Egito, foi com muita perseverança e confiança em Deus. E é bonito lembrar, só que veio na minha mente agora, que Deus realiza suas promessas. Qual era o problema que estava enfrentando aqui? A quantidade de pessoas. E o que Deus falou para Abraão?
Que ia fazer uma grande nação. Exatamente. Então, e o que veio agora aqui, que Deus realiza as suas promessas. O problema é se a gente também realiza as promessas que a gente faz para Deus. Isso é verdade. A gente tem que pensar um pouquinho. Muito bem, vamos agora então fazer a nossa oração. Que o Senhor Deus de vossos pais vos aumente 1000 vezes mais e vos abençoe, como vos prometeu. De coração agradecido, façamos então agora as nossas preces espontâneas, de acordo com o que lemos e meditamos do texto bíblico de hoje. Então agora, nesse momento, eu convido você em casa também a fazer a sua oração, né? Agradecendo a Deus por aquilo que hoje esse texto bíblico nos fez lembrar e, acima de tudo, daquilo que Ele nos faz assumir no dia de hoje, através dessa reflexão bíblica. No contexto, percebemos também que a fidelidade de Deus para com seu povo é para sempre. Nem sempre é fácil viver e testemunhar a palavra que renova todas as coisas. Contemplando a ação de Deus no texto que meditamos em nossa família, ou no caso nós aqui, onde podemos meditar em nossa comunidade e na sociedade, podemos nos perguntar também: em que o texto nos ajuda a viver melhor a missão que Deus nos confiou? Olha, muita coisa você pode tirar aqui, hein? Podemos nos perguntar sobre a nossa fidelidade, podemos nos perguntar como a gente está exercendo a nossa autoridade, podemos nos perguntar também se muitas vezes a gente está buscando ouvir a palavra de Deus, né? Mais alguma coisa que você pode tirar aí, que vai nos ajudar a viver a nossa fé? Por exemplo, eu sou padre, você é seminarista, são batizados. O que a palavra pode dizer para você enquanto seminarista? É a confiança, né? Na nossa caminhada de seminarista, o senhor também já, durante o tempo de seminário que o senhor teve, nós experimentamos e somos convidados a cada dia a experimentar mais dessa confiança em Deus, porque dificuldade na caminhada, tanto na vocacional, na vida sacerdotal, como na vida familiar, ou até mesmo como leigo consagrado, nós encontramos. Então, a leitura de hoje ela nos ensina a ter mais confiança em Deus. Do mesmo modo como o povo teve confiança desde quando aceitou a vontade de Deus de sair do Egito, daquele lugar que estavam bem acomodados, para passar um longo tempo, atravessar o deserto para chegar na terra prometida, eles precisaram ter primeiro a confiança em Deus. E lembremos que teve uma época que o povo estava em Israel, começaram as dificuldades, o calor, as serpentes, sentiram saudade das batatas do Egito. Não? Olha, se esqueceram rapidinho o grande feito que Deus fez na vida deles, restaurar a liberdade. Deus libertou. Mas começou as dificuldades do deserto. Ai, que saudade das panelas. Nós sofria, a gente levava chibatada, morria na mão lá dos egípcios, mas a gente tinha uma panela de batatas com carne. Olha para vocês verem muitas vezes como é que nós somos, né? Por causa de uma situação difícil que a gente está vivendo hoje, a gente acaba se esquecendo de tantos benefícios que Deus fez na nossa vida. Isso me fez lembrar até uma coisa que estava na aula de hoje. Quando a gente lia o livro do Êxodo, o Moisés falava muito bem disso, né? Que Deus ia fazer o povo esquecer daquela terra do Egito. Aí eles perguntam, né, para Deus: mas e aquilo tudo que a gente tinha, nossa vida lá no Egito? Eu vou fazer vocês esquecerem com a nova terra. Exatamente. Mas às vezes a gente não esquece a terra velha. Sempre tem lá. A gente sempre lembra, né? Quando na minha vida antiga eu tinha tanto, agora tem que buscar um novo caminho. E agora? A gente não sabe como é que vai ser, né? Será que a gente às vezes se arrepende por viver vida nova em Cristo? Será que existem pessoas que se arrependem? Lá atrás eu vivi errado, era assim, era tudo mais fácil. Agora viver com Cristo tem compromisso. Deve ter gente que deve ser assim, né? Sim. Tem saudade da vida de escravidão. Mas toda vida ela tem um compromisso. O primeiro compromisso é com a gente mesmo, né? Com a nossa vida de cristão, ou não, né? Dependendo da escolha de fé. Mas o primeiro compromisso é comigo. Aí depois vem uma coisa, que é chamada ética e a vida moral. A minha, ela tem um limite a partir de quando eu começo a ferir a liberdade do meu próximo. Então tem essa questão também. Nós devemos viver a nossa vida
mas também sempre pensando no outro também que caminha conosco. Ou quando a gente vai ferindo a nossa identidade, como a gente falou no Como a gente falou começo. no início, Todos nós identidade. temos uma identidade. Se somos cristãos, nosso pensamento é viver conforme a nossa identidade. de cristão. Muito bem, vamos então agora rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria. Muito mais coisa Deus pode falar no nosso coração, muito mais coisa Deus vai mostrar para nós, dando prosseguimento, continuidade. Você em casa também pode continuar com calma, com tranquilidade, respondendo as perguntas ou se fazendo perguntas novas, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, ela é uma lâmpada para os nossos pés e nos ajuda a atravessar os momentos difíceis da nossa vida. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Peçamos também a Nossa Senhora, a nossa mãe. A mãe sempre pega na nossa mão e nos ajuda também a atravessar os momentos difíceis da nossa vida. A mãe, lá em casa, ela sempre nos ensina a ter ordem, né? A viver uma vida em ordem. E essa ordem é fazer a vontade de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Muito bem, vamos aqui assumir um compromisso, nós aqui, vocês em casa, ler agora o texto de novo, né? Agora do Deuteronômio, capítulo 6, de 1 a 19, que vai ser o próximo encontro nosso, tá bom? Vamos ler de novo o livro do Deuteronômio, só que agora, capítulo 6, versículos de 1 a 19, tá bom? E no próximo encontro, então, nós vamos falar desse trecho do livro do Deuteronômio. Muito mais coisa Deus tem para nos dizer. Convido a você, na próxima semana, estar conosco nesses encontros bíblicos. Fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Recebamos então a bênção. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da sempre bem-aventurada Virgem Maria, pela intercessão de Frei Galvão, desça sobre vós, sobre a vossa família, a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Cantemos. Pelas estradas da vida, nunca sozinho